amigos do Ensino Infantil no Clique, tudo bem? Eu, Sérgio Marques, começando mais uma live aqui com vocês. Essa semana tá repleta a agenda de lives e a gente está trazendo pessoas de áreas de conhecimentos diferentes, sempre com o objetivo de trazer muita informação, trazer ferramentas e apoio para pais e educadores também. Então, a gente conta sempre com o apoio de vocês para divulgar esses conteúdos. Você que está assistindo no YouTube, lembrem-se de se inscrever no nosso canal. A gente está quase conseguindo entrar lá no programa de parceiros do YouTube. Falta um pouquinho só, então dá essa força para a gente. Se inscreve no canal. Não esquece de deixar seu like, compartilhar os vídeos que a gente tem por lá, as playlists. E aqui no Instagram também, se você quiser assistir o conteúdo pelo IGTV, a gente vai deixar lá depois dessa live. Então, você que está chegando aqui, eu quero convidar para assistir com a gente, participar, interagir, comentar e deixar apertar aqui no aviãozinho também, compartilhar essa live lá nos grupos da igreja, do Ministério Infantil, da família. Eu disse aqui no meus stories que se você tem filhos de 0 a 8 anos mais ou menos, cara, você precisa assistir essa live, porque a gente vai falar sobre um dos assuntos da maior importância, que é o perigo das telas, da superexposição às telas para as crianças. Então é muito importante que você esteja conosco aqui, deixe seu comentário também, participe com a gente, porque é um tema muito importante e também que vai provocar alguma polêmica, com certeza. E para essa live aqui eu queria convidar a Flávia Formaggio, ela é educadora lá da Igreja Batista Ibirapuera, e aí eu já vou convidá-la aqui para participar com a gente nesse momento aqui, falando sobre esse tema de mais alta importância e um tema super atual que a gente está passando por essas lutas hoje em dia. Flávia, tudo bem? Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela participação em mais uma live aí com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Flávia, eu estava dando abertura aqui para o tema da nossa live, né? O perigo das telas, da superexposição das telas sobre as crianças e como é atual esse problema, né? Ainda mais por conta aí desse período de isolamento, de Quarentena. quarentena, É. as crianças em casa, e eu queria que você começasse se apresentando e já falando as suas primeiras considerações sobre esse tema super importante aí. Uhum. Oi, pessoal, tudo bem aí? Eu sou a Flávia, eu sou mãe, né, de duas meninas, eu tenho uma filha de 2 anos, outra de 6 meses, e eu trabalhei como professora na área de educação antes das meninas nascerem, e tanto com pré-adolescentes, né, e adolescentes. Então, foi nesse período que eu comecei a despertar, né, para essa questão da superexposição e dos perigos, né, que essa exposição às telas causa nas crianças, nos adolescentes, que eu vi uma associação do uso de celular, do uso tanto da televisão, de todas as novas tecnologias, né, que a gente tem hoje, com um baixo rendimento escolar, com dificuldade de aprendizagem. Então, muitos transtornos, né, tanto psicológico quanto cognitivos. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre esse assunto. E depois também que as meninas nasceram, aqui em casa a gente também tinha que tomar uma decisão, né, de como seria a nossa rotina. E aí a gente acabou estudando mais e conhecendo um pouco mais. E é um assunto super importante, né, super atual e que preocupa muita gente, principalmente agora que está todo mundo enlouquecido, né, com essa quarentena que não Sim. acaba nunca, né, as mães estão desesperadas, aí que muitos têm que trabalhar, né, estão com o escritório dentro de casa e com a escola dentro de casa, então está uma situação super complicada, né, então é um Sim, assunto que eu acredito que interessa para todo mundo, né. com certeza. Eu vou abrir aqui com algumas informações que a gente estava reunindo quando a gente conversou sobre a ideia de fazer essa live. Então, para dar uma introdução aí sobre esses riscos, né, e quais seriam esses riscos da superexposição. As crianças e os adolescentes dessa geração, são também conhecidos como os nativos digitais, elas têm contato com celulares, com computadores, com
tablets, com a televisão cada vez mais cedo. Então, assim, há um debate. Muitos acreditam que esse contato com a tecnologia pode auxiliar o desenvolvimento da criança e ajudá-la a se inserir num futuro que é guiado pelas mídias digitais, certo? E, por outro lado, profissionais da saúde e especialistas alertam sobre riscos desse contato precoce. E aí estima-se que nos Estados Unidos, 40% dos bebês de 3 meses assistam televisão todos os dias. 90% aos 24 meses. No Brasil, o tempo de exposição à televisão, estimado para crianças, ultrapassa as 5 horas diárias. E aí só televisão. Esse dado eu só encontrei para televisão, não estou contando celular e outros dispositivos eletrônicos. Esse número, apesar da SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendar que menores de 2 anos de idade não utilizem telas como recreação. 0 telas, até 2 anos de idade. Difícil, hein? Os que estão entre 2 e 5 anos, de acordo com a SBP, podem usar telas por no máximo 1 hora por dia. Então, veja só, se você tem aí seus filhos até entre 2 e 5 anos de idade, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, no máximo 1 hora de telas por dia. Os maiores de 5 anos, no máximo 2 horas de tela por dia. Então, Flávia, tendo esse pano de fundo, quais que seriam aí, como que você apontaria isso, né? Os benefícios e os malefícios do contato das crianças com as telas? Existe essa necessidade de, ok, não tirá-las do contexto da vida real, mas também tomar esse cuidado, né? E antes de você seguir com o debate, eu queria convidar então vocês que estão online, tem bastante gente chegando aqui, pessoal, clica aí no aviãozinho, manda no grupo da família, no grupo do Ministério Infantil da Igreja, dos professores, ou se você conhece alguma pessoa, amigo seu, amiga sua, que tem filhos nessa faixa etária, né? Esse debate é muito importante, da extrema importância que vocês também participem aqui, coloquem a tua opinião, os teus comentários para enriquecer o debate. A tua opinião vai enriquecer o debate. Se você está assistindo também pelo YouTube do Ensino Infantil num Clique, não se esquece de inscrever no canal, deixar teu comentário que a gente vai seguir o debate também aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Flávia, então, vamos lá, comece com a tua opinião sobre isso. É positivo, é negativo? O que você Não, tem a dizer eu sobre não isso? vou falar minha opinião. Vamos discutir esses dados primeiro, né? Certo. Você falou da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que fez essa recomendação que até os 2 anos é 0 telas, né? E isso é um consenso não só da Sociedade Brasileira, mas também americana, europeia, OMS. Isso, por unanimidade, eles recomendam que não tenha nenhuma exposição e depois dos 2 anos que tenha um certo limite. Aí cada organização tem o seu tempo. Tem gente que fala que é 30 minutos por dia, outros ampliam para 1, 2 horas. Mas é importante lembrar Perfeito. que essas recomendações, elas são sanitárias, né? Elas não são educacionais, né? Então, é um perigo de saúde, né? Não, a gente não está falando, a sociedade brasileira não está falando de educação, né? Que é muito mais amplo do que isso, né? Está falando dos riscos à saúde que a exposição às telas tem, né? Então, o perigo é muito maior do que eles têm apresentado. Perfeito. E outra coisa que você falou, né? Eu fiquei muito impressionada com esses dados de que 40%, né, de bebês assistem televisão. E depois, até os 2 anos, isso se amplia para mais de 90%, né? Exato. E eu fiquei impressionada com isso, porque essa é muita exposição, né, para uma criança tão pequena. E quando a gente pensa assim, a criança é um bebezinho, né, que está assistindo, o que ele tá fazendo? Ele está entendendo alguma coisa? Por que está colocando na tela, né? Ele está gostando daquilo que ele está assistindo? Às vezes a gente acha que a criança gosta, está animadinha, ela está feliz porque está assistindo uma televisão, mas na verdade ela está sendo super estimulada, né? Um bebezinho pequenininho, né, de 6 meses até uns 6 meses, ele não tem a visão formada como nós temos.
ele não enxerga as coisas perfeitamente, ele vê borrões, manchas, né? Então, quando coloca numa televisão, no tablet, ele começa a ver manchas coloridas rodando, uma coisa assim meio psicodélica, né? Uhum. Então, para a criança isso é muito agressivo, né? E o corpinho da criança não está preparado para isso. Ele não está preparado para receber esse excesso de estímulo. Seria mais ou menos como, sei lá, dar uma mamadeira de Nescau para um recém-nascido. Né? Um bebezinho acabou de nascer, você vai lá e dá uma mamadeira de Nescau, ou uma bebida alcoólica para uma criança. O corpo não está pronto para receber isso. Né? Uhum. E a criança até os 2 anos, né, apesar da visão já ir mudando, o que acontece? A criança, ela não tem a parte cognitiva formada, ela está em formação. Então, ela não consegue distinguir o que seria a realidade e o que seria a sua imaginação. Ela confunde demais na cabecinha da criança. Então, não faz sentido. Por mais que ela dê risada, ela fique animada, ela se empolgue com aquilo que ela está vendo, na mente dela aquilo não faz sentido nenhum. Sim, perfeito. E aí, o que que você apontaria como os motivos que levam os pais a permitirem que seus filhos acessem, mesmo tão novinhos, ah, enfim, desenhos nos celulares, nos tablets? É essa questão de acalmar o filho, ou enfim, ou talvez o desconhecimento sobre os riscos que essa superexposição pode ocasionar? O que que você apontaria como as causas disso? Eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que falta informação para algumas pessoas que acreditam que seja uma forma de entretenimento e que acreditam que a criança precisa desse estímulo, mas também eu acho que na maior parte é a necessidade, né, do pai, da mãe, porque, sei lá, precisa fazer algum afazer em casa, cozinhar, lavar uma louça, e a criança tá lá junto e não consegue fazer direito, então deixa a criança lá um tempinho para ela se acalmar. Ou talvez porque a criança está dando muito trabalho, né? Precisa ficar mais quietinha e põe na frente da televisão, né? Às vezes para comer, às vezes num restaurante, é muito comum, né? Essa cena dos pais querendo comer em paz e uma criança lá com o telefone para não atrapalhar, né? Sim, A conversa do adulto. Né? Então, são diversos motivos. Com a quarentena, isso só agravou, mas é um problema que já vinha de antes, né? Que não é novidade, sim, né? Só sim. aumentou ainda com essa questão. A Deise está colocando aqui a nova chupeta, né? É É, verdade. Serve como uma é, chupeta para acalmar. é verdade. Eu queria ler um artigo rápido aqui, Flávia. Foi escrito pela Ana Escobar, que ela é médica, pediatra e professora na Faculdade de Medicina da USP, e foi publicado no G1, né? Então, as recomendações, como você disse, né, são recomendações sanitárias, mas olha que interessante só, o olhar médico sobre os riscos da superexposição. Então, ela reforça, né, que a recomendação, de acordo com a OMS, até 1 ano de idade não ter exposição nenhuma à tela, mas que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que menores de 2 anos não tenham telas, e assim por diante. Aí ela escreve assim: importante salientar, no entanto, que esse período de uso das telas não deve ser direto. É essencial que a cada 20 minutos os pequenos façam uma pausa, andem, mexam-se um pouco, olhem à distância para que os olhos possam alongar a visão. Não custa lembrar, ela escreve, que a miopia infantil está aumentando progressivamente no mundo inteiro, principalmente em decorrência do maior uso das telas. A obesidade infantil também é motivo de preocupação. Como todos sabemos, as telas, sem nenhuma sombra de dúvida, são promotoras da inatividade física. Ontem, inclusive, a gente teve uma live muito legal com a Thaís aqui no Ensino Infantil num Clique, sobre a importância da criatividade e do movimento dentro de casa. Vale a pena você conferir aqui no YouTube, você que está assistindo no YouTube, ou se você está assistindo ao vivo, depois dá uma olhadinha aqui no Instagram também, pessoal. Vale a pena conferir esse conteúdo que faz total conexão com o que a gente está conversando hoje aqui, Flávia. E aí ela completa assim: no entanto, uma das principais razões pelas quais restringe-se o uso das telas para as crianças com menos de 2 anos é muito importante. Vamos entender. Nascemos com
todos os nossos trilhões de neurônios formados. Esses neurônios, porém, não estão conectados. Até os 2 anos de idade, a capacidade de conexão neuronal é absurdamente intensa. Cada conexão se chama sinapse. Cada bebê é capaz de fazer 700 sinapses por segundo. Isso se chama neuroplasticidade. Essas sinapses é que nos permitem desenvolver capacidades cognitivas e habilidades físicas essenciais para o processo de desenvolvimento. E aí ela conclui: pois bem, para que os bebês formem essas sinapses, o vínculo afetivo e os estímulos gerados pelo contato com pessoas são absolutamente essenciais. Acredita-se que o uso das telas em crianças pequenas, com menos de 2 anos, poderia interferir negativamente nesse processo. Então, assim, ela escreve assim: até que mais estudos sejam concluídos a respeito disso, porque podem, inclusive, trazer outra visão do assunto, definam com mais segurança o tempo recomendado de telas em qual faixa de idade podem ser usadas. O melhor a fazer é seguir essas orientações, né? Então, eu fiquei super assustado com esse artigo médico aqui, por conta desse abalo físico também, né? Não é só a questão emocional, psicológica e tal, mas traz consequências físicas também, né, Flávia? Sim, e a criança pequena, ela está conhecendo a vida real, né? Ela está conhecendo a realidade. E ela precisa de um intermediário nessa realidade, alguém que explique como as coisas funcionam, né? Que nomeie os objetos, que mostre as coisas à criança, né? E a tela acaba Uhum. substituindo o papel dos pais, que seriam os intermediários da criança com a realidade. E uma coisa interessante que eu estava vendo aqui, Sérgio, Uhum. fizeram um estudo com alguns DVDs educativos, né, de supostamente educativos, destinado a crianças até 3 anos. Então, era uma série de vídeos, jogos, tinha alguns desenhinhos, e eles notaram que nesses DVDs tinham 7,5 mudanças súbitas de cenas por minuto, né? Um negócio assim super estimulante, é tudo muito rápido, uma velocidade absurda, né? E se você for pensar, uma criança que assiste isso, quando ela volta, né, para a vida real, nada do que aconteça na vida real vai competir, né, com o que ela está vendo, né, com esse excesso de velocidade, a não ser que a nossa vida seja um constante espetáculo, né? E que Uhum. não é, né? Por vários momentos, às vezes não tem nenhuma mudança, né, de cena em 1 minuto. Né? Então, a criança, ela recebe essa velocidade de informação, então ela fica super estimulada, ela sai daquilo e quando ela chega na realidade, ela não consegue lidar com a vida real, porque a vida real acaba sendo entediante para ela, né? Porque não tem a mesma velocidade daquilo que ela vê na televisão. Perfeito, perfeito. E é impressionante notar, eu tenho gêmeos, eles estão com 2 anos e 10 meses. Então, especialmente nesse tempo de quarentena, às vezes a gente está em casa e precisa fazer alguma reunião no trabalho, alguma coisa assim, não tem como fugir da tela. No apartamento, ainda mais, é o momento que eles conseguem se concentrar e deixar a gente participar daquela reunião. Então, a gente percebe nítido como eles acabam ficando mais irritados, né, quando depois que assistem ali algum desenho, alguma coisa assim. E até mesmo se você começar a prestar atenção no tipo de conteúdo, sempre traz alguma informação, ainda mais quando a gente começa a usar os parâmetros bíblicos de ensino. Então, todo desenho traz uma informação, alguma coisa assim que é completamente contrário com aquilo que você quer transmitir de valor para o teu filho, né? Então, é super importante isso. Eu queria fazer uma pausa aqui, dar boa noite para todo mundo que está participando com a gente, todo mundo que entrou aqui ao vivo, pessoal. Tudo bem? Mandem um oi aí para saber se vocês estão com a gente. Clica no aviãozinho, manda lá no grupo do WhatsApp, chama pais, mamães que têm filhos aí de 0 a 8 anos. Esse debate é super importante, a gente precisa conversar sobre isso. Até adolescente, Flávia, né? até adolescentes, com É. certeza. Eu gravei um vídeo para o ensino infantil no Clique, acho que foi no domingo, e eu estava comentando assim que a intenção não é trazer culpa ou trazer mais um fardo sobre os pais nesse momento,
porque a gente sabe como é difícil, né? Mas sim realmente trazer esse tipo de informação, Informação. trazer informação para o debate, né? Para a gente não fazer as coisas sem conhecimento, né? Exatamente, é informativo mesmo, né? Para que a gente conheça quais são esses riscos. Legal. Será que a gente podia conversar um pouquinho, então, mais sobre essas consequências, né? Esses riscos? Perfeito. Legal, eu ia seguir com a nossa pauta aqui. Eu queria ouvir um Tá. pouco mais sobre você dizer das consequências, exatamente. Tá. Eu estava pensando, né, nessas consequências e eu acho que dá para a gente pensar progressivamente, né? Desde o bebezinho até a criança, quando ela vai amadurecendo até chegar na adolescência, né? E tem alguns riscos, algumas consequências que elas são imediatas, né? Que você vê que a criança, que nem você falou, né? Que é dos seus filhos, que assistem a TV e já ficam irritados, né? Então tem algumas consequências que acontecem imediatamente ou num período de tempo mais curto. E tem outras consequências que os pais vão observar só a médio ou longo prazo, né? Não é tão imediato assim. E talvez por isso que muitos não vejam, né, que existam esses riscos. Então, dessas coisas que acontecem imediatamente, né, acho que a principal, né, que muitas mães reclamam é a dificuldade do sono da criança, né? Muita gente reclama, meu filho demora para dormir, não dorme direito, não consegue, né? Porque as telas, elas emitem uma luz que inibe, né, o hormônio do sono e causa muita agitação, né? Esse estímulo deixa a criança extremamente agitada, então ela também tem essa dificuldade no sono. E é interessante como uma coisa vai levando a outra, né? Então tem a agitação que leva à dificuldade no sono, aí essa agitação causa uma falta de atenção, né? A criança fica extremamente desatenta, não consegue se concentrar em atividades, né? Tem dificuldade, quando você fala com ela, tem dificuldade de olhar no olho para conversar com você. E aí essa falta de atenção também dá origem a uma série de birras, desobediência, porque uma criança agitada, né, com a cabecinha lá borbulhando de informação, não consegue prestar atenção em uma ordem simples que o pai dá, né? Ou acaba fazendo as coisas para chamar atenção. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Dessas questões que acontecem logo quando a criança é pequenininha. Mas ao mesmo tempo que essa criança fica super agitada, ela acaba sentindo um tédio contínuo, porque ela não vê mais atração em nada. Porque a vida real é mais devagar, né, do que as telas. Então, Uhum. você começa a oferecer atividades diferentes, né, para substituir, e a criança começa a achar tudo chato, né, porque não tem o mesmo estímulo que ela já tinha recebido. Então, ela vive esse tédio, né? Continuamente. Nada atrai a criança. Tudo que você faz não dá certo. E aí a criança acaba também até tendo uma anulação na criatividade, né? Ela não consegue mais brincar sozinha, né? Porque Certo. até mesmo acontece uma certa preguiça mental, né? De um bloqueio na criatividade. Porque o que a tela faz? A criança senta para assistir, ela fica passiva. Então, ela recebe informação, mas ela não tem nenhuma atividade diante daquilo. Ela simplesmente fica passiva assistindo, recebendo aqueles estímulos. Então, é como se fosse uma recompensa imediata que ela tem. E ela não precisou fazer nenhum esforço para adquirir aquele prazer, aquela sensação boa. Então, tudo que depois que você propor, que exigir algum esforço da criança, ela não vai querer fazer, né? Ela vai ter Uhum. essa preguiça de fazer. Você falou também da irritação, né? A criança ela fica mais agressiva, principalmente porque ela imita muitos personagens, né? Ela tem os personagens como referência, então ela acaba imitando esses comportamentos. Tem a questão do vício também, da dependência. Que mais? Legal. E isso você está dizendo para crianças Pequeno. menores, né? Que É. idade mais ou menos, Flávia? Então, essa idade Então, da então assim, acho que primeira temos um consenso de que até 2 anos de idade o ideal seria é, zero telas, zero e, telas. Isso você, se a né? criança já tem esse hábito, ela também vai demonstrar esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de comportamento, na verdade, é geral, né? Para todas as É. crianças de todas as idades, mas que estão começando
a ter formando esses hábitos. Uma coisa importante, né, que eu tinha comentado, essa questão de confusão, né, da imaginação com a realidade. Isso é muito importante, porque a criança, ela precisa aprender o que é a vida real. E uma criança que não conhece a vida real, ela não amadurece, né? E muitas vezes, quando a gente dá a tela para a criança, a gente está tirando a criança da realidade. A gente está falando para ela, olha, isso daqui você não pertence a você. Esse mundo não pertence a você, você não precisa conhecer. Por exemplo, que a gente falou lá do restaurante, né? Então, tá uns pais Uhum. comendo lá um lanche no restaurante, aí a criança tá dando trabalho, vai lá dar o celular para a criança. O que você está dizendo para a criança? Você está falando para ela que ela não precisa socializar com os adultos, que ela não precisa aprender como se portar na mesa, como comer, como agir em público. Então, uma série de normas sociais que, em algum momento da vida, ela tem que ter, ela não está aprendendo. Ela está sendo retirada, né, desse momento, né? O Paulo falando aqui que a tela Uhum. como babá, né? É É, uma substituição. E também a criança sim. acaba também não sabendo lidar com as frustrações, né? Porque se todo momento ela é acalmada com a tela, né? Então ela tá dando trabalho e ela recebe uma tela para ficar quieta, ela não sabe lidar com os problemas. Ela não acaba não resolvendo os problemas, mas apenas tapando, né? Muito bom. Ó, Flávio, vamos só ler mais uns comentários aqui, enquanto você retoma. O Edivaldo, ó, sem dúvida, a exposição às telas tem que ser muito equilibrada, analisar o custo-benefício. A Alessandra, eles são uma esponja, né? As crianças são uma esponja e absorvem palavras e as atitudes do desenho, e muitas vezes não é alinhado com os ensinamentos bíblicos. Isso total. Os meus filhos uma vez estavam assistindo um desenho e tal, depois vieram falando, eu sou o fantasma, fantasma, eu sou o fantasma. Aí eu fui ver o bendito do desenho que tinha lá um fantasminha, e aí eles começaram a imitar, ou seja, são uma esponjinha, né? Eles estão numa Uhum. idade aí entre 2 anos e meio, 3 anos, que é incrível, né? Pessoal, todo mundo que está online, eu queria agradecer e pedir para vocês comentarem aí, vocês já sabiam desses dados? Vocês sabiam dessas recomendações da Sociedade Brasileira de SBP, né? Sociedade Brasileira de Pediatria e da OMS também, né? Que tem uma variação ali, mas a gente está seguindo aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria. Comenta aí, vocês sabiam desses dados? Não? Eu, quando li esses dados, eu fiquei meio assustado, assim, quando até 2 anos o ideal é 0 telas, eu fiquei meio assustado. Falei, olha, não sei se eu vou conseguir chegar nesse padrão E aí. essa recomendação de 0 telas é tanto ativamente quanto passivamente, né? Então não é só, não vou dar para a criança assistir um videozinho, mas às vezes está com a criança no colo, né? Principalmente até 2 anos que é criança de colo, fica muito no nosso colo e você tá lá, né? Respondendo WhatsApp, ou você mesmo tá vendo um videozinho, a criança tá tendo aquele Uhum. contato, tá tendo aquela exposição passiva, mas também é uma exposição. Você está em algum lugar, ela já fixa em uma televisão, né, que está Exatamente. ligada. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver aqui mais um comentário da Rúbia. E quando o marido ama filmes e as crianças usam esse argumento. É o exemplo, questão do exemplo, né, dos pais, né, com certeza. A Lohane tem um filho de 4 anos e parece que você estava descrevendo ele. Eu estou lutando para mudar isso e tenho visto uma melhora. Olha que legal. Se tirar agora a TV, tem como melhorar total essas atitudes? E aí, Flávia? Sim. Bom, eu não posso responder isso porque eu não conheço, né, a criança, não sei quanto tempo ela, ela tem com esses hábitos, mas com certeza tirou a tela. Muita gente, muitas famílias que tiraram realmente a televisão, substituíram onde estava a televisão por outros objetos, relatam, Uhum. né, mudanças significativas. A gente pode falar também depois um pouquinho mais sobre isso. Legal. A Daisy, a pediatra das crianças, sempre nos alertou muito quanto a essa questão da exposição. Sem dúvida, um tema da Uhum. mais alta importância. E Flávia, aí não sei se você queria continuar daí com Sim. as consequências, eu só queria trazer mais um dado aqui para a gente da revista Crescer. Isso é um dado de 2017, então não sei se piorou. Ela traz uma informação da Unicef, dizendo de uma pesquisa, crianças e adolescentes em um mundo digital. Um, olha só, hein?
um em cada 3 usuários de internet é uma criança no mundo. Um em cada 3. Então, assim, você imagina só as consequências que isso traz, tanto para as questões de desenvolvimento de raciocínio, lógica, leitura, artes, quanto também o tipo de informação que essas crianças estão acessando, muitas vezes sem o menor controle dos pais. Porque a partir dos 3 anos, talvez 3, 4 anos, a criança já consegue manusear o celular. Se você deixar ela sozinha com o celular, ela vai assistindo o vídeo, vai passando, vai pulando, vai para o outro conteúdo. Se Uma você não coisa tiver leva a outra. controle, uma coisa leva a outra, um vídeo relacionado, de repente, quando você vê, ela está assistindo um conteúdo que não tem nada a ver, né? Isso em YouTube e tudo mais, né? Uhum. Então, enfim, só para mais alguns dados aqui para alertar a gente, né? Mas vamos continuar, Flávia. Você estava dizendo então sobre os impactos com as crianças pequenas, aí se a gente puder passar também para filhos pré-adolescentes, Sim. adolescentes. Então, isso que eu comentei, né, são esses efeitos imediatos. Mas o pior vem depois, né? Que quando a criança entra na escola, aí começa a ter mais atividades, mais avaliações, baixo rendimento, aí que os pais começam a perceber que tem alguma coisa errada, né? Poxa, meu filho tá indo muito mal na escola, ele não tá conseguindo acompanhar, e tem reclamação de professor e tal, aí vai para um psicólogo, psicopedagogo, aí chega com um diagnóstico e às vezes a criança é até medicada, né? E acontece tudo isso, mas as telas não são retiradas, né? Então a raiz do problema continua. E qual, né, desses diagnósticos que mais crescem, né, no mundo depois da introdução dessas novas tecnologias, que é o déficit de atenção, né, que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção, e o TDAH, que é com hiperatividade, né, uma dificuldade que a criança tem, né, em se concentrar, em ter atenção nas suas tarefas, e a hiperatividade é aquela criança extremamente agitada. Só para você ter noção, Sérgio, nos últimos 20 anos, esses transtornos aumentaram 30%. E muitos desses estudiosos que pesquisam esse assunto, eles associam, né, a exposição a telas a este Uhum, aumento, né, que faz todo sentido, uhum, né? sim. Então, e esse transtorno de déficit de atenção é muito comum, né? Quem trabalha em escola pode dizer isso, né? Que toda sala tem alguém que é diagnosticado. Mas Uhum, sabe o que é interessante? Teve um médico que comentou uma vez que se você colocar várias crianças assistindo a televisão junto e colocar um especialista, um psicólogo, para diagnosticar quais daquelas crianças têm esse transtorno, ele disse que em frente às telas isso é impossível ser feito. Porque em frente às telas, as crianças ficam extremamente hipnotizadas, né? Elas ficam uau. concentradas. Uma criança que não consegue se concentrar com uma tarefa ou em aula, na televisão ela consegue. Então, para você ver como que é complicado isso, né? Como é super estimulante. Sim. Que mais? Ah, Então, um outro diga. dado aqui, né, que você tinha falado, por cada hora de TV que uma criança menor de 3 anos vê, a possibilidade de sofrer falta de atenção quando tiver 7 anos sobe 9%. Então, cada hora por dia que a criança assiste a televisão, 9% aumenta a possibilidade dela ter alguma dificuldade de atenção. Hum, Outra coisa que também acontece, né, principalmente na escola, quando a criança está em idade escolar, que é um atraso na linguagem ou algum problema na alfabetização. Por quê? A alfabetização, né, o que ela precisa? Ela pressupõe que a criança já domine a linguagem. E uma criança que está passiva assistindo televisão, ela não, ela recebe informação, mas ela não é ativa no diálogo. Então, ela não conversa, ela não tem essa comunicação. Então, ela acaba, sim, tendo esse atraso na linguagem e depois, na alfabetização, ela não consegue dominar os processos porque ela não dominou algo que era anterior à alfabetização, que é a comunicação, né? Então, também tem muito disso. Isso acontece. Outra coisa também que é super comum, e inclusive para nós adultos, né? Depois com WhatsApp, troca de mensagens.
que é a questão da coordenação motora, né, e da questão da caligrafia, o vulgarrancho, né? As crianças não sabem mais escrever, não conseguem dominar uma caneta para escrever, porque isso precisa de um treino de coordenação motora fina, que isso a criança só vai ter com atividades manuais, isso no dia a dia, né? Não precisa ser nada direcionado. E também até com o recurso, né, dos corretores eletrônicos, a criança também não consegue nem dominar a ortografia, porque hoje em dia tudo é corrigido automaticamente, então a criança não precisa saber regras gramaticais, porque isso já é feito de uma forma automática. Então, isso também é um problema muito sério que tem acontecido. Uhum. Você tinha falado da questão da obesidade, né? Você tinha citado algum dado, isso também acontece, transtorno alimentar, criança que só come assistindo televisão, ou aquela criança que precisa do celular para poder comer porque tem alguma dificuldade. Aí isso também causa alguns transtornos, porque a criança não sabe o que ela está comendo, né? Não consegue reconhecer textura de alimento, nem a quantidade que ela está comendo, né? Porque simplesmente vai, né? Que nem a gente A comendo questão da pipoca. saciedade, né? Ela não nota que tá. Não percebe quando está saciada, né? A gente, assim, né? A gente começa a assistir alguma coisa com um pacote de pipoca, vai comendo e nem percebe o É, quanto foi, né? com certeza. Mas eu acho que o pior de tudo isso, né? Dessa questão do conteúdo, né? Que a criança, adolescente, né? Pré-adolescente, ele acaba se tornando insensível aos conteúdos violentos, né? Nada assombra mais, nada choca, né? A criança vê a violência e ela não fica assustada, ela acha que é algo normal. Isso é muito sério, porque isso vai acarretar muitas outras coisas depois. Uhum. Até mesmo a questão de baixa autoestima, né? Porque a criança, o que ela tem como referência não é a realidade. Ela tem como referência um mundo que não existe. Ela se compara com personagens, com pessoas que não demonstram aquilo que elas realmente são, né? Então acaba tendo uma autoimagem equivocada. E isso também pode levar a uma depressão, né? Tanto o isolamento que é causado pelo uso dessas tecnologias e também a falta de comunicação na família, porque a criança fica muito terceirizada a esses recursos. Aí isso também é muito comum. Teve uma pesquisa que foi feita no Canadá, que em cada 6 crianças, uma tinha algum diagnóstico de algum transtorno psicológico. Né? É muito, né? É É. muito sério isso. E essa insensibilidade, né, à violência, essa insensibilidade à maldade, também é algo que leva a esses bullying que acontecem na escola, né, de praticar o mal e não se tornar sensível a isso. Legal. Flávia, eu vou dar uma pausa aqui só para também ler mais uns comentários, ó. Tá. A Alessandra dizendo que essa aí é para nós adultos também, a questão de comer alguma alimentação, a refeição em frente às telas, né? Essa é para a gente também. A Deise, minha preocupação é que após a pandemia, retirar a criança desse acesso que as crianças tiveram com as lives escolares. Então, esse também é um problema, né? Porque agora elas estão assistindo conteúdo e estão à exposição às telas também, né? Então, não Sim. tira esse tempo de tela porque é um conteúdo escolar e depois é um conteúdo de recreação, não é isso? Então aumentou, né, o tempo, né? E se eu não me engano, acho que a criança fica umas 3 horas, né, na tela de conteúdo escolar. É Sim, muita é, coisa, né? muita coisa. A Lohane dizendo, ó, Alessandra, achei a página hoje por acaso. Ô, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A gente está trazendo bastante conteúdo aqui, Lohane, de várias áreas, para compor essa malha e ajudar a gente como pais, como educadores, a lidar com tudo isso que a gente está passando, ainda mais nesse tempo horrível aí de isolamento, de pandemia. Dando um oi pro pessoal aqui que chegou. Pessoal, mais uma vez, se você está assistindo agora aqui com a gente, clica no aviãozinho, chama o pessoal desses grupos da família, amigo que tem filho, traz o pessoal para assistir aqui com a gente, porque a gente já está com 40 minutos de live, tem mais algumas coisas muito importantes para conversar aqui. E se você está assistindo
no YouTube também. Inscreva-se aí no canal, deixa o seu comentário, participa do debate. Flávio, eu queria trazer um outro tema aqui super importante, aí partindo para essas consequências e os impactos do uso de telas em adolescentes e pré-adolescentes. Uhum. Pessoal que está ao vivo aí, vocês já ouviram a expressão sexting? Sexting é uma prática de compartilhar eletronicamente material sexualmente explícito. E isso tem aumentado exponencialmente de acordo com uma reportagem do El País. Um estudo publicado aqui pela revista JAMA Pediatrics diz que o número de jovens menores que 18 anos que participam ou já participou de práticas de sexting em algum momento aumentou, enfim, 27% aqui no recorte que eles fizeram. Mas o dado que mais me chamou a atenção nesse estudo é que a entrada de pré-adolescentes entre 10 e 12 anos nessas práticas de sexting tem se tornado cada vez mais comum e, enfim, com o uso de celulares e tal para participar desses grupos e compartilhar esse tipo de conteúdo, né? Se a gente for pensar que isso está diante da gente com crianças de 10 anos, Flávia, é meio assustador, assim, você não acha? É muito assustador, Sérgio. E outra coisa, a internet ele é um mar aberto, né? Que eles têm acesso, coisas que a gente nem faz ideia, né? Que às vezes a gente, que é adulto, desconhece, né? No caso do adolescente é muito mais sério. Os problemas se tornam muito mais complicados porque o adolescente, além de tudo, ele já está numa fase complicada, né? Que é cheio de conflitos, hormônios. Então, isso só complica mais a situação. Você leu esses dados? Eu vi alguns dados aqui que eu também fiquei bem, bem chocada, né? Uhum. Olha, uma pesquisa que foi feita em 2014, 3 milhões de famílias inglesas já surpreenderam seus filhos vendo material violento, explícito ou pornográfico. Só que a idade dessas crianças começava nos 2 anos de idade. Muito cedo. Por quê? Porque se dá um celular na mão da criança, ela tá vendo um videozinho bonitinho, né? Que é o que você falou, né? Um videozinho no YouTube de um desenho, de repente aparece outro vídeo relacionado, outra coisa, você perde o controle, porque muitas vezes o pai não tá lá o tempo inteiro ao lado da criança, e ela acaba vendo essas coisas. Uma pesquisa mundial, 75% dos garotos de 8 a 16 anos consomem 4 horas de pornografia por dia. As meninas são 45%. 60% dos pais não supervisionam o uso de tecnologia de seus filhos. E 75% das crianças têm alguma dessas novas tecnologias em seus quartos. Ou seja, né, faz o que quiser e os pais nem ficam sabendo. Ao alcance de um clique, né? Ao alcance de um clique. E aí essas consequências acabam sendo devastadoras, até levando à morte. Porque junto com tudo isso, teve um grande aumento no número de suicídios. De tentativas de suicídios e de suicídios consolidados mesmo nesses últimos anos. E uma coisa vai levando a outra. Então, a criança que era dispersa lá no começo, com problema educacional, se torna uma adolescente viciado em jogos violentos, acaba indo para uma depressão, ou até mesmo indo para pornografia, e entra nesse vício, não consegue sair, a vida não tem mais sentido e acaba tirando a própria vida, porque ao mesmo tempo não tem os pais como referencial. Muitas vezes os pais não fazem nem ideia do que o adolescente está fazendo e chega a esse trágico fim, né? Então é muito sério, muito mais sério do que a gente imagina. Sim. Eu acho que tem uma crise também e aí é um outro debate, uma crise de autoridade dos pais também, né? Porque como esse acesso ao conteúdo faz parte da rotina, praticamente se incorporou à rotina, né? Então, como que pais podem, de alguma maneira, vamos supor, reassumir essa autoridade para dizer o que tipo de conteúdo que é legal ou não é legal para o seu filho, e aí até
mais novo do que 10 anos, 8, 6, 5 anos de idade, como que os pais podem fazer para reassumir esse controle ou essa autoridade, se é que isso é possível, Flávio? Uma coisa é certa, né? Se a criança ela tem acesso ao celular, é porque alguém deu, né? A criança não tem dinheiro para ir lá e comprar o telefone e utilizar, é porque alguém colocou na mão dessa criança, né? Então, em última instância, o responsável por isso é o adulto, é o pai. E, e o pai, como autoridade, né, ele tem que saber. A criança não tem autonomia para saber o que é melhor para ela. Uma criança de 4, 5 anos, ela age de acordo com a vontade dela, ela não age de acordo com a razão, de acordo com a inteligência, ela ainda não tem essas capacidades tão desenvolvidas, né? Então, o pai, ele que é a vontade da criança, ele que tem que Uhum. definir isso. E se um pai não consegue dizer não para uma criança de 2 anos, vai ser muito difícil lá na frente ele dizer não para um adolescente, né? Uhum. Quase, quase impossível, né? Então, essa autoridade ela tem que começar desde cedo, né? Sim. Então, a criança ela vai tentar contornar, ela vai usar os argumentos, mas a criança ela não sabe o que é melhor para ela. Quem sabe são os pais e eles têm que assumir isso e se for preciso retirar, retira. Se é uma criança maior que dá para conversar, sentar e conversar e explicar que isso seja feito, mas acredito que com criança pequena não tem isso, né? É. O pai faz e. E acho que o desafio é você, como pai e mãe, colocar essa meta de, enfim, separar o tempo para, ok, você não vai assistir o celular e nós vamos fazer uma atividade juntos aqui, enfim, que envolva o movimento, a parte sensorial, criativa, que desenvolva enfim, um trabalho manual, alguma coisa assim. Isso não tem outro jeito, né? Requer dedicação, Uhum. requer tempo, e você como pai, você como mãe, precisa colocar isso como prioridade na tua vida, né? Porque chegou aquele momento em que a gente tinha conversado um pouco sobre isso também, né, na outra live que a gente fez, sobre como iniciar um ministério infantil e tudo mais, mas a gente estava conversando sobre chegar aquele momento em que os pais não têm mais outra alternativa, senão assumir o protagonismo ou jogar os filhos à mercê da própria sorte na internet. Porque havia, então, aquela outra opção de terceirizar a educação para a igreja ou para a escola, enfim, né? Agora o que a gente está vendo é que não tem mais Exato, essa outra terceira opção, né? não tem. E assim, quando existe um hábito ruim, né, a única forma de você tirar esse hábito é substituindo por um hábito bom. Também não adianta, né, o pai pegar uma criança que está viciada, né, que já tem um hábito consolidado de estar sempre em frente às telas e falar, a partir de agora você não vai mais usar e não substituir isso, né? Preciso colocar alguma coisa no Perfeito. lugar. Então, eu quero que meus filhos brinquem, né? Mas uma criança que nunca brincou, ela precisa aprender. Então, o pai vai ter que dedicar um tempo para ensinar essa criança a brincar. Inclusive, alguém fez um comentário aqui falando da criança brincar sozinha, se tem que ser vigiada. É muito bom que a criança brinque sozinha, né? Porque isso mostra que ela tem criatividade, ela tem imaginação, é lógico, né? Não sozinha, não no sentido de abandonada, né? Mas não que o pai tenha que sentar o tempo inteiro para estar com aquela criança. Eu Mas comprei 2 patos hoje, Flávia. como assim? Comprei 2 patinhos. Fui na loja da Granja lá, sei lá da De onde que é que tem verdade? aqui. De verdade. Falei, meu, vamos dar esses patinhos aqui para os gêmeos brincar um pouco, ver animal vivo e fazer alguma coisa diferente. E pior que é triste, você entra na lojinha, você vê todos aqueles patinhos lá, você quer trazer todos, porque isso é uma tristeza, que fica engaioladinho. Mas sei lá, meu, uma forma de dar uma atividade diferente para eles e, né, Uhum. Sim, trazer eles para o mundo real, sabe? tem que usar a criatividade e dedicar tempo, né? Porque se não dedicar o tempo com os filhos, não É. conversar, leitura em voz alta, tudo isso é muito importante. Flávia, eu queria, ó, temos mais 10 minutos de live aqui, mas eu Tá. queria entrar num tema interessante aqui. Qual que é o problema, na tua opinião, de conteúdos, de materiais feitos para o público infantil? Uhum. E essa pergunta, assim, se é que eu estou imaginando aqui que a gente vá para esse lado
ok, a gente tem uma oferta de conteúdos feitos especialmente para o público infantil crescente, certo? Ainda mais na Uhum. internet, a gente tem aí sei lá, os irmãos Neto da vida, que mais aí? A Galinha Pintadinha, etc, né? Qual que é o problema? Porque esses conteúdos são para as crianças, certo? Teoricamente, teve alguém pensando ali, ah, não, isso aqui é para desenvolver a criança. Às vezes nós mesmos, como pais, somos levados a pensar que então, se foi feito para a criança, é porque é bom para elas, né? Não necessariamente, né? Porque, olha, eu jamais confiaria meus filhos a alguém que eu não conheça, né? Então, por que que eu vou confiar que eles vejam algo que eu não faço ideia? Quem foi que fez? Com que propósito? Qual a crença daquela pessoa? Quais são os seus valores, né? Então, é muito complicado Perfeito. você, só porque diz que é educativo, você simplesmente então aceita isso e mostra para a criança. E eu acredito que nenhum. Bom, não sei, né? É muito difícil um pai conseguir assistir tudo antes de mostrar, né? Não dá, né? Não, possível. É impossível. Possível porque você acaba Então, se distraindo também, né? é, É um alívio na tua rotina também como pai. Se o seu filho está vendo algum desses conteúdos, você se distrai, você acaba se concentrando em outra coisa e muita coisa acaba passando mesmo, acaba né? passando. Mas aí que tá, a gente tem que ser muito criterioso, porque a criança ela tá em formação. Então, tudo que ela vai aprender nesses primeiros anos é o que ela vai levar como referencial para a vida dela, né? Então, o nosso crivo tem que ser muito rigoroso, né? Quanto ao que ela vai assistir, o que ela vai ver. Isso para tudo, não só para televisão, mas para livro, para música, até para amizades, né? No geral, tudo tem que ser com muito critério. Eu acredito que todo ser humano uma atração para aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, né? Por nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente tem essa necessidade dentro de nós. Então, a criança ela tem necessidade daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Você falou dos patinhos, né? Imagino que os meninos devem ter ficado loucos, né? Loucos, piraram. Com os bichinhos, porque É. aquilo é incrível, né? A criação de Deus. E então os pais eles têm que apontar essas coisas para as crianças, têm que mostrar essas coisas. Senão a criança ela vai ter o quê como referencial? Um desenho animado, né? Uhum. E eu não conheço muito do que tem rolado por aí em televisão, um videozinho, mas o pouco que eu tenho visto são desenhos assim, até esteticamente, não estou falando nem de conteúdo, né? Esteticamente horríveis, né? Agressivos ao olhar, que não tem nada de beleza, né? E a criança sendo ensinada até aquilo como referencial, mais para frente, ela não vai conseguir distinguir o feio do belo, né? Ela não Uhum. vai, ela vai olhar para um passarinho, né? Um patinho, ela não vai para ela aquilo não vai fazer diferença nenhuma, porque ela está acostumada, o olhar dela foi educado no feio, né? E agora a questão de conteúdo é extremamente séria, né? Porque às vezes a gente se preocupa demais com aquele conteúdo que é explícito, mas a maior parte do conteúdo é implícito, é sutil, né? Sim. Os valores que estão por trás daquilo, eles vão sendo colocados, né, nas animações, nos jogos, enfim, nessas distrações de maneira muito sutil. Questões Sim. que são anticristãs mesmo e que a gente tem que ficar muito, extremamente atento, né? E eu, assim, aí você perguntou a minha opinião. A minha opinião é a seguinte: se eu não tenho condições de assistir antes tudo que eu vou passar para o meu filho, então eu prefiro não correr o risco. Perfeito. E O conteúdo Flávio, para adolescente, só uma coisa, conteúdo para adolescente não existe, né? Porque adolescente assiste o que quiser, ah, é, né? sim. Eu tô com um propósito ainda, eu vou trazer isso aqui para o canal, de fazer um compilado de todas as mensagens subliminares e coisas questionáveis que existem em conteúdos infantis, especialmente aí os infantis de crianças de 0 a 4, 5 anos de idade, que é uma coisa impressionante. Quando você começa a Terrível. assistir com um olhar atento, você fala assim, opa, peraí, esse é o tipo Uhum. de coisa que não precisava, não entrou aqui sem querer. Não, Alguém colocou de nada. propósito, né? Não, Alguém nada a colocou ver. de forma pensada. Sim, Mas eu ainda estou com esse propósito, eu inclusive vou nos trazer. livros.
a gente acha que, então desliga a TV e vamos ler um livro. Tem muito livro com Sim, mensagem complicada também, sim. né? Flávia, estamos chegando aos últimos minutos. Queria que você fizesse aí suas considerações finais. Temos mais 3 minutos de live para a gente encerrar aqui. Uhum, E deixasse aí as suas redes sociais também, os seus contatos, para o pessoal buscar mais informações, etc. uhum. Bom, eu acho que deu para passar alguns dados, algumas informações importantes aí, né, para quem não conhecia, pelo menos começar a se interessar, né, a pesquisar mais, a conhecer, né, ficar mais alerta a isso. E até aqueles que falam, né, mas meu filho assiste e não apresenta, apresenta nada disso do que vocês estão falando, né, ninguém sai imune dessa. Né? Alguma consequência vai ter, nem que seja mais para frente. Ou talvez os pais já estão tão acostumados com alguma anormalidade, considerando uma normalidade como normalidade, que não veem o problema, né? Então, para a gente estar realmente com os olhos abertos, porque isso é muito perigoso, são a vida dos nossos filhos que estão em jogo e, e a nossa responsabilidade como pai é de ser representante de Deus na vida deles, né? Então, a nossa tarefa é difícil, não é fácil, então a gente tem que Sim, fazer realmente com muita prioridade. E assim, dicas, né? Eu vi alguém perguntando, mas a gente vai substituir pelo quê, né? Vai retirar, vai substituir pelo quê? Dicas tem um monte, né? Tem muitos canais aqui no Instagram que tem de pessoas assim oferecendo materiais gratuitos, dicas de como ensinar a criança a brincar, de como fazer atividades, né? A live de ontem também deu várias dicas. Então, assim, tem que ir atrás da informação, né? Não legal. vai cair de mão beijada, né? Tem que correr atrás Sim, e se informar. Mas é possível, sim, reverter a situação, né? Tem sim. perfeito. E quanto às redes sociais, o meu contato aqui no Instagram é Flaformaggio, né? E quem quiser conversar mais, né? A gente está Segue aqui, também a Ibira Igreja, né, Flávia? tem também, Ibira Ponte. Legal. Ibira.igreja. Isso. Legal. E, pessoal, vi muita gente chegando agora na live. Então, se vocês estão afim desse assunto aí, da gente desenvolver mais, deixa um comentário aqui no vídeo do IGTV ou lá no YouTube. Eu acho, Flávia, que tem mais pano para manga aí para a gente continuar falando, porque é um Uhum. tema muito importante, me incomoda demais, mas a gente já está indo para o encerramento. Amanhã, pessoal, não percam foto do Patolino e da Margarida aqui no Instagram, tá bom? Patolino e a Margarida, vocês vão conhecê-los aqui no Instagram do Ensino Infantil um Clique, como um incentivo aí para tirar as crianças das telas de uma vez por todas, libertar e trazer elas para o mundo real. Isso aí. Flávia, super obrigado, viu, por esse Eu que papo, foi muito agradeço. legal, muito bom mesmo essas dicas, ideias, informações que você compartilha com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Valeu.